Olá! O Brasil vive um momento de crise e a mídia divulga constantemente que o país tem hoje em torno de 13 milhões de desempregados. O Congresso Nacional realizou recentemente uma reforma trabalhista. O que isso irá ajudar os trabalhadores brasileiros? E as empresas, como ficam? É o que nós vamos conversar com o nosso entrevistado de hoje no programa OAB na TV, em instantes, depois do intervalo. OAB Minas Gerais, nosso trabalho, nossa conquista, apresenta Baile dos Advogados, dia 29 de setembro, sábado, às 21 horas, no Januária Praia Clube. Open Bar, Open Food, música com vibe samba e Pandeiro Blues. Vê se não esquece. Venda de ingressos na sede da OAB pelo telefone 3621-2095 e com os advogados. Apoio Dr. Sidney Magalhães Pereira, Duzão Veículos, US Primos, Plano de Saúde São Lucas, Minas Peças Januária, Supermercado Pão de Mel, Uniter Polo Januária, Doutora Thaís Nascimento, Nogueira e Barros Advocacia e Clínica Odontológica Domiciano. Realização OAB de Januária. Olá, estamos chegando para o nosso primeiro bloco do OAB na TV de hoje. Recentemente, o Congresso Nacional reformulou leis trabalhistas que mexem com todo o cenário nacional. E num momento um tanto quanto difícil, porque o Brasil hoje é um país que tem mais de 13 milhões de desempregados. E nessa reformulação das leis trabalhistas, o que aconteceu? O que beneficiou aos servidores, aos trabalhadores? E as empresas, como é que ficam a partir de agora? É sobre isso que nós vamos conversar com você hoje, recebendo o nosso, eu não vou chamar nem de entrevistado ou de visita, porque ele já é sempre presente nas nossas gravações, nos programas que a gente grava com outros advogados. Hoje eu recebo o presidente da 123ª subseção, Dr. Marcelo Gonzaga. Seja muito bem-vindo para o programa de hoje, onde vamos falar aí sobre os direitos do trabalho e as novas leis que estão chegando aí. Bem-vindo. Olá, doutor Carlos Ronaldo, eu que agradeço pelo convite. E hoje é uma honra e uma felicidade tripla estar aqui. Logo quando a gente assumiu a subseção, uma de nossas metas era a implementação desse programa para cumprir nosso papel institucional de levar conhecimento, de levar informação a toda a população. E a segunda felicidade é a dúvida que a gente tinha com relação à aceitação da população, à aceitação da sociedade, com relação ao programa. E essa aceitação está sendo a melhor possível, e isso eu tenho que registrar que graças à sua condução aqui no programa, à qualidade, ao profissionalismo, também à qualidade e profissionalismo do cinegrafista Arivelton, da edição feita por Fernando Brasil, enfim, de todos os profissionais da TV Norte, liderados ali pelo diretor Otorino. E a terceira felicidade que, felizmente, nossa subseção foge um pouco daquele ditado popular que santo de casa não faz milagre. Porque a gente vê no dia a dia, nosso programa já tem mais de um ano, né? E a gente vê no dia a dia que a qualidade dos profissionais que por aqui passaram. E olha que não é fácil. Para a gente, às vezes, explicar uma matéria jurídica para uma pessoa que nos para na rua, no nosso escritório, ou até mesmo nas audiências, a gente é acostumado a ficar tranquilo. Mas sentar aqui, para você que é profissional da área, é fácil. Agora, para a gente, não é tão simples assim, não. Então, fica registrado aqui o nosso agradecimento pela brilhante condução desse programa, que é uma inovação em Minas Gerais. Eu quero fazer dois comentários nesse início de conversa aqui com o Dr. Marcelo Gonzaga. A primeira é quanto aos advogados que vieram aqui. Olha que a gente fez entrevistas aqui fantásticas, que gerou comentários positivos e constantemente nos param na rua sobre determinados assuntos. Inclusive hoje, eu já tinha algumas perguntas aqui trabalhistas, que falou, você nunca falou sobre direito do trabalho, e isso, tal. Aí você vai juntando aquilo, a população começa
a te ajudar a fazer todo o agendamento dos programas que acontecem aqui. Fizemos aqui entrevistas até com pessoas do exterior. Então, um programa que está fluindo, a população está participando, os advogados estão profissionalmente, tecnicamente, atendendo a todo o nosso convite e a todo o nosso assunto aqui, de formas que eu também não tinha pensado em começar o programa por aí não, mas foi muito positivo o seu comentário. E é muito importante isso, doutor Carlos Ronaldo, porque a gente vê a preocupação dos profissionais em se qualificar. Recentemente conseguimos aqui nossa subseção, ser polo regional de pós-graduação. Até então era só 20 subseções no estado de Minas Gerais, conseguimos ser a 21ª. E os advogados estão fazendo essa pós-graduação, estão buscando mais conhecimento e também a gente vê a aceitação com relação às outras formas que a gente tem de levar informação e conhecimento à população nos nossos ciclos de estudos jurídicos, no nosso projeto OAB Vai à Praça, também no projeto OAB Vai à Escola. A gente vê a adesão cada vez mais dos advogados e a adesão também da população. Fico muito feliz porque os elogios, além da cidade, vêm de outras cidades, já que o nosso programa está no site da Alternativa Belo Horizonte, aqueles advogados que têm um contato mais conosco, estão sempre pelo Face, Zap, mandando mensagens, deixa a gente muito feliz e se estimula qualquer profissional a querer acertar. Eu costumo dizer que a gente tem a cada dia uma oportunidade de renovar na vida. Se você acertou ontem, você renova para melhorar, tenta melhorar o que acertou ontem. Se errou, que pode acontecer, começa o dia já para acertar. E esses elogios mostram que a gente está na direção certa e eu fico muito feliz com isso. Perfeito. Mas vamos ao direito do trabalho, que é o nosso tema aqui hoje. O Congresso Nacional se reuniu num momento difícil que passa o país e fez algumas reformas. O que é essa reforma trabalhista? Pois bem, a reforma trabalhista é uma lei, a Lei 3.467, que entrou em vigor recentemente, entrou em vigor em 11 de novembro do ano passado, de 2017, e ela veio alterar de forma significativa a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Para vocês terem ideia, alterou mais de 100 artigos da CLT. Agora, como você me perguntou o que é a reforma trabalhista, essa nomenclatura utilizada, reforma trabalhista, é a primeira reflexão que eu acho que temos que fazer aqui. Que eu convido você, doutor Carlos Ronaldo, a fazer, convido também os telespectadores da TV Norte, os ouvintes da Voz News para juntos fazermos essa reflexão, porque quando se fala em reforma, logo a gente imagina uma coisa boa, uma coisa positiva. Se você, doutor Carlos Ronaldo, me falar, eu fiz uma reforma na minha casa, logo a gente entende que foi uma melhoria. E uma mudança tão significativa, tão relevante como essa e tão recente, eu acho que ainda é cedo para a gente definir se foi realmente uma reforma ou uma deforma. Mas foi positiva? Assim, embora seja cedo para a análise, na sua visão jurídica, e diante de algumas atuações já iniciais, está sendo positiva, está no caminho? Vamos tecer algumas críticas aqui então sobre isso. Veja bem, como eu disse, foi uma mudança significativa que teve impacto não só na CLT, mas também nas leis trabalhistas acessórias, como por exemplo na lei do FGTS, na lei do trabalho temporário. Uma mudança dessa, que o trâmite no Congresso Nacional foi de forma muito rápida, muito célere, sob o fundamento de que se precisaria flexibilizar, se precisaria modernizar a legislação trabalhista para se adequar ao mundo contemporâneo que vivemos, você promulgar uma lei dessa maneira, sem uma reflexão, sem um estudo aprofundado, sem chamar as categorias especialistas no tema. Para vocês terem ideia, não se chamou para um debate aprofundado a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Não se chamou para um debate aprofundado a própria OAB. As associações especialistas, como a ABRAT, Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, a própria Justiça do Trabalho como um todo. Então, não foi um debate aprofundado para se saber os impactos. E a mudança é radical, porque ela tem impacto não só no meio jurídico, ela tem impacto no meio político, tem impacto no meio social, tem impacto no meio econômico. Então, essa é a primeira crítica que temos que fazer.
eu separei algumas coisas aqui que, assim, achei relevante a gente exemplificar, falar para as pessoas que, às vezes, para o leigo, ele vai ouvir, não vai saber do que se trata, como é que procede, e a gente já vai adiantando. Evidentemente que toda empresa e todo cidadão, trabalhador que quer fazer o seu negócio, acionar judicialmente a busca dos seus direitos, vai procurar um bom advogado, mas a gente conversar com a população e começar a esclarecer, ele já vai ter um norte para seguir. Trabalho, as relações de trabalho, negociado e legislado. Fala-se muito nessas mudanças sobre isso. O que é esse trabalho negociado e legislado? Como procede? Esse é um tema muito relevante e talvez seja a principal mudança na legislação e que temos que evoluir para se adequar, garantindo os direitos dos trabalhadores e dos empregadores. Veja bem, existe uma legislação trabalhista, a CLT, que ali detém todas as regras para se legislar e se definir as relações de trabalho. Existem também as leis acessórias, como a lei do empregado doméstico, como eu citei aqui anteriormente, a lei do trabalho temporário, enfim, diversas leis. E com essa mudança na CLT, se colocou para aquelas situações, porque a relação de trabalho é ampla, né, doutor Carlos Ronaldo? Você imagina uma situação que, às vezes, ela acontece ali naquele trabalho específico e não se tem uma regra, um artigo específico para se regular aquele fato específico que aconteceu. Então, nessa mudança, se colocou como fonte do direito do trabalho, como se fosse um acessório para se resolver essas demandas, o direito comum. Então, para auxiliar o direito do trabalho, se tem um direito comum, ou seja, de forma ampla. Então, assim, naquele caso concreto que aconteça, que não se tem uma lei específica para se resolver aquele problema, se usa a equidade, se usa os costumes, se usa a jurisprudência, que, para quem não sabe, são as decisões reiteradas dos tribunais, se usa as demais leis, que é o Código Civil, o Código de Processo Civil, por exemplo. Você entendeu? E nessa extensão de direitos para se regular essas relações de trabalho, se permitiu que, para determinados casos específicos, possa haver uma negociação de como irá funcionar o trabalho de cada um. Então, é permitido hoje se negociar essas relações de emprego e uma coisa muito relevante, porque o que foi negociado, ele irá prevalecer sobre o que já está legislado. Isso é muito relevante para trabalhador e para empregador. Essas negociações a que o senhor se refere, como são feitas, o que pode se negociar nessa questão, nessa cláusula aí de trabalho negociado e legislado? Tá, é o seguinte, essas negociações são feitas de duas maneiras. É feita através de convenção coletiva ou de acordo coletivo. O que são convenções coletivas? Convenções coletivas são quando se negociam entre sindicatos. O sindicato da categoria econômica, que são dos empregadores, se negocia com o sindicato dos trabalhadores e ali se estabelecem essas normas. Também pode ser feita essas negociações através dos acordos coletivos. Os acordos coletivos são feitos através dos sindicatos dos trabalhadores, mas dessa vez não tem os sindicatos da categoria econômica, dos empregadores. Então, esse sindicato dos trabalhadores negocia com uma empresa ou duas ou mais empresas. Então, nesse caso, algumas coisas foram até mantidas, né? Porque o sindicato, eles já mantinham esse trabalho de fazer uma negociação coletiva e tal. Algumas coisas foram mantidas nesse sentido, né? Sim, foram mantidas sim, e só se permitiu se abrir o leque para essas situações que, às vezes, a lei não tem uma previsão já específica com relação a isso. Queria que o senhor explicasse alguma coisa sobre horas itineres, se acabou, se permanece. Sim, as horas itineres, para explicar para nosso telespectador e ouvinte, são naqueles casos, quando o empregado, ele demora um tempo para se deslocar do local da sua residência até o local de trabalho, né? E, consequentemente, o seu retorno. Então, assim, mas não é qualquer tipo de trabalho. Explicar que isso acontece naqueles casos em que o trabalhador, para ir no seu local de trabalho, esse transporte é feito pelo empregador e naquelas localidades que não se detém transporte público regular
e os locais sejam de difícil acesso. Entendeu? Então, esse tempo que se gastava até chegar na localidade de trabalho era considerado, era computado como hora trabalhada. Agora, hoje, e temos que ficar muito atentos a isso, principalmente quando se discute isso judicialmente, né, principalmente para os operadores de direito, que com a reforma trabalhista não se existe mais as horas itinerares. Então, ela acabou. O doutor Marcelo, uma das coisas que a gente está sendo um pouco técnico, mas eu vou agora para aquelas férias. Houve alteração nas férias? Como é que ela acontece agora? As férias continuam sendo da mesma maneira. Então, é o seguinte, o trabalhador que exerceu sua atividade e após aquele período concessivo, ele já faz jus ao gozo das férias. Então, o empregador, ele tem a obrigação de, nos 12 meses subsequentes, fornecer as férias ao empregado. E, em regra, essas férias têm que ser em período único. Aí veio a reforma trabalhista e agora permitiu que essas férias possam ser divididas. Como é que se faz essa divisão? Essa divisão é da seguinte maneira: pode ser fracionada as férias em até 3 vezes, mas existem algumas regras para isso. A primeira delas é que o empregado tenha que ter a sua anuência, tem que ter a anuência do empregado, tem que ter o consentimento do empregado. A segunda regra é que, dentro desses 3 períodos de divisão das férias, de fracionamento das férias, um desses períodos tem que ter no mínimo 14 dias. A terceira regra é que os outros 2 períodos tenham que ter no mínimo 5 dias cada um. E é importante lembrar, até para não haver abuso dos empregadores nesse fracionamento, que essas férias não podem ser iniciadas num período inferior aos 2 dias antes daquele feriado prolongado, que porventura tenha durante o ano, ou no descanso remunerado do empregado. Ok, nós vamos dar uma pequena pausa e voltamos para um segundo bloco, depois do intervalo, com mais perguntas aqui, com mais uma conversa aqui com o doutor Marcelo Gonzaga sobre direito do trabalho, as reformas, recentes reformas aprovadas aí pelo Congresso Nacional, e a gente volta em instantes. Votar é um gesto de cidadania. Fiscalizar também. Baixe agora o aplicativo da OAB Minas Voto Legal. Com o aplicativo, você denuncia possíveis crimes ou irregularidades cometidos por partidos ou candidatos nas eleições. E as denúncias podem ser feitas de forma anônima. OAB Voto Legal. É o cidadão fiscalizando as eleições. OAB Minas Gerais, nosso trabalho, nossa conquista, apresenta Baile dos Advogados, dia 29 de setembro, sábado, às 21 horas, no Januária Praia Clube. Open Bar, Open Food, música com vibe samba e Pandeiro Blues. Vê se não esquece. Venda de ingressos na sede da OAB pelo telefone 3621-2095 e com os advogados. Apoio Dr. Sidney Magalhães Pereira, Duzão Veículos, US Primos, Plano de Saúde São Lucas, Minas Peças Januária, Supermercado Pão de Mel, Uniter Polo Januária, Doutora Thaís Nascimento, Nogueira e Barros Advocacia e Clínica Odontológica Domiciano. Realização OAB de Januária. Estamos de volta para o nosso segundo e último bloco do programa de hoje, OAB na TV, trazendo hoje o direito do trabalho. As reformas trabalhistas executadas recentemente, feitas recentemente pelo Congresso Nacional e que a gente está conversando, recebendo o nosso convidado de hoje, doutor Marcelo Correia Gonzaga. Doutor Marcelo, acontece o trabalho e o trabalhador acaba sendo dispensado, enfim, tendo alguma coisa. Qual é o local para se entrar com processo? Eu fiz essa pergunta aqui muito simplificada e eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para as pessoas entenderem como é que ficou isso aí na reforma a partir de agora. Tá, vamos tentar explicar aqui. A regra geral
para se discutir as demandas relacionadas a relações de emprego é no local que a pessoa trabalhou. Por exemplo, se o trabalhador exerce sua atividade aqui em Januária, o local competente para julgar vai ser a Justiça do Trabalho aqui de Januária. Porém, existem algumas exceções. Nos casos daquele trabalhador, daquele viajante comercial, que ele exerce suas funções em uma localidade específica e também naquelas filiais, naquelas diversas filiais da empresa, ele pode optar para discutir essa demanda em qualquer dessas filiais. Também naqueles casos do trabalhador que exerce sua atividade em vários locais. Isso acontece muito nessas obras, nessas empreiteiras. O trabalhador trabalhou na localidade A, depois foi para a localidade B, C, D, assim por diante. Ele pode discutir suas demandas na competência de qualquer dessas cidades. Também se discute, no caso daquele trabalhador, que há uma divergência entre o local que ele foi contratado e o local que ele trabalhou. Por exemplo, vem uma empresa aqui de São Paulo, contrata um trabalhador aqui em Januária, celebra o contrato aqui em Januária e aí, posteriormente, ele vai em São Paulo trabalhar. Ele pode entrar aqui ou lá. Os cortadores de cana, geralmente, eles levavam a turma e depois, vamos na maneira bem singular. O cidadão está trabalhando aí em Belo Horizonte, foi mandado embora, mora aqui em Januária ou nas cidades aqui do norte. Ele acha que tem alguns direitos que não foram pagos a ele corretamente. Ele não vai ter dinheiro para voltar lá em Belo Horizonte, já está numa situação difícil. Ele pode aqui, no local da residência dele, entrar acionar a justiça daqui. Isso é uma grande discussão que temos no meio judicial. E vou expressar aqui minha opinião. No caso, como esse exemplo que você deu, a gente percebe que é um trabalhador hipossuficiente. Uhum. Ele não vai ter condição nenhuma, nem financeira, nem de tempo, para ir em Belo Horizonte resolver seus problemas na Justiça do Trabalho. Até porque ele vai ter que ir lá mais de uma vez. Ele vai ter que ir lá para contratar um advogado, para entrar com a reclamatória, ele vai ter que posteriormente ir em audiências. Então, ele não vai ter condição nenhuma de fazer isso. E a gente tem que interpretar isso de acordo com os princípios constitucionais, os princípios dos direitos sociais, os fundamentos da Constituição, que é a dignidade da pessoa humana, e o princípio também do livre acesso ao Poder Judiciário. Ele tem que ter acesso à justiça para resolver qualquer direito que, porventura, tenha sido cerceado. Eu entendo que ele possa entrar no local de sua residência, de seu domicílio. Com essa reforma, como é que ficou o acordo extrajudicial? Primeiro, queria que o senhor explicasse sobre o acordo extrajudicial, se houve alguma mudança, se favorece o trabalhador, a empresa, como é que fica? É uma novidade também na legislação trabalhista e vem suprir alguma demanda e alguma insegurança jurídica que se dava principalmente para o lado do empregador. Por quê? Quando se rescindia um contrato de trabalho, se fazia aquele termo, o TRCT, que é o termo de rescisão do contrato de trabalho, e se estabelecia ali as verbas que ficaram em abertas, as verbas rescisórias, e algum direito ou outro que, porventura, o empregador ainda não tenha quitado com relação aos direitos do empregado. E ali se fazia, se pagava, se homologava aquele termo de rescisão e, posteriormente, passava 2 semanas, passava 1 mês e o empregador recebia uma notificação da Justiça do Trabalho de um processo ali para se discutir aquela demanda. Então, assim, a gente ouve no popular muitos empregadores reclamando que ele não tinha uma garantia, uma segurança com relação a essa rescisão que ele fazia. Então, para esses casos, hoje, com a reforma trabalhista, se permite uma ação que chama reclamatória trabalhista para homologação de acordo extrajudicial e essa reclamatória, os advogados ali presentes que vão elaborar essa petição, eles colocam no processo essa rescisão, essas verbas, né, se especifica tudo e leva a juízo para o juiz homologar. E aí dá segurança jurídica, dá tranquilidade, tanto para o empregador quanto para o empregado. Ok, então... Agora, Carlos Ronaldo, lembrando que acho que é uma pergunta muito pertinente essa,
É porque geralmente isso é uma dúvida dos empregadores e eles ficam com receio disso. Muitas vezes eles vão até para a justiça para resolver essas questões e acaba que não seria necessário isso. Se permite hoje também com a reforma trabalhista a quitação anual. Essa quitação anual permite ali para o empregador e para o empregado, eles, no final de cada ano, depois de ter pagado todas as verbas trabalhistas, eles elaborarem uma declaração anual de quitação e homologar no sindicato dos trabalhadores daquela categoria. Ok. Questão do trabalho terceirizado. E até se fala muito aí agora que a partir de agora todas as contratações vão ser terceirizadas, até no serviço público, ainda não, mas não vamos nos adentrar a isso. A questão do trabalho terceirizado nessa reforma do trabalhista. A questão da terceirização, explicar para nosso telespectador e para o nosso ouvinte, a terceirização é quando aquela empresa, que na lei se dá o nome de empresa tomadora, ela contrata outra empresa, que é a empresa intermediária, para prestar aquele determinado serviço. E isso se discutia, e tem até uma decisão recente agora no STF, que veio pacificar essa questão, se essa atividade poderia ser, na terceirização, apenas atividade meio ou atividade fim também. E, para exemplificar, imaginemos um laboratório, qual que é a função fim do laboratório? Realizar exames. Mas ele precisa, para exercer sua atividade no dia a dia, também de atividades meio, como, por exemplo, a atividade de higienização. Então, se discutia que se ele poderia terceirizar a atividade fim, também a atividade meio. O STF agora, sobre a justificativa de que temos que aquecer a economia, temos que facilitar a vida do empresariado, temos que também facilitar a vida dos trabalhadores, com o sentido de desburocratizar as questões trabalhistas, no sentido de diminuir a carga tributária das empresas, no sentido de fomentar mais o comércio, no sentido de aumentar o número de empregos, que essa atividade terceirizada ela possa ser também para atividade meio, quanto para atividade fim. Então, hoje, o que temos é que a terceirização pode ser efetivada dessa maneira, tanto para o meio quanto para o fim. Mas isso não desampara o trabalhador. Isso é importante a gente levantar essa questão, por quê? O que acontece? O que vai mudar é para a atividade tomadora, né? Para a empresa tomadora. Isso é que eu estou percebendo nessa resposta do senhor aí. E o trabalhador? Isso. A atividade tomadora, ela contrata uma empresa para realizar aquele serviço. Então, o que vai mudar para ela? Ela, ao invés de contratar o empregado, né, o trabalhador comum, e arcar com todos aqueles encargos trabalhistas, anotação de carteira, recolhimento de FGTS, recolhimento de INSS, férias, 13º e por aí vai, ela irá tirar uma nota fiscal e pagar para aquela empresa. Agora, o trabalhador não vai ficar desamparado, porque essa empresa intermediária que foi contratada pela empresa tomadora, isso é bom deixar bem claro, doutor Carlos Ronaldo, essa empresa ela tem um quadro dela de funcionários. E esses funcionários da empresa intermediária, eles são seletistas e eles têm todos os direitos trabalhistas que a lei prevê, né? E importante destacar também, que eu acho muito boa, muito pertinente sua pergunta, que ainda existe a responsabilidade subsidiária. Porque se essa empresa inicial, essa empresa tomadora, estiver contratando a empresa terceirizada, a empresa intermediária, para maquiar alguma situação, e ali se percebe que aqueles trabalhadores, eles têm os requisitos para a relação de empregado, essa empresa inicial, essa empresa tomadora do serviço, ela tem responsabilidade. Interessante. E bom ficar atento. Eu só reforço o que eu falei aqui anteriormente, que é muito importante isso. São novas leis, são novas regras. Os nossos advogados aqui, a gente tem feito uma série de cursos aqui que é extremamente positivo. Então, sempre que alguém tiver uma dúvida, procurar uma pessoa de confiança, um advogado, para tirar essa dúvida e poder acessar a Justiça do Trabalho diante de tantas reformas, com mais segurança, né? Com mais... É muito interessante isso. Vamos fechar aqui, e eu queria que, para fechar, o senhor falasse sobre
o trabalho intermitente. O que é e o que mudou? Se continua a mesma coisa ou se houve alterações? Era uma grande demanda de determinado tipo de trabalhador. Por quê? Para se configurar uma relação de emprego, existem alguns requisitos básicos previstos na CLT, que seria a pessoa física, a pessoalidade, que tem que ser uma pessoa determinada. Essa pessoa não pode transferir, tinha que ser essa pessoa, não se pode transferir para terceiros. Haver subordinação. O trabalhador, ele trabalha sob a dependência do empregador. Tinha que haver habitualidade, ou seja, esse trabalho não poderia ser exercido de forma eventual e todo esse serviço prestado ter a contrapartida do salário, que geralmente a gente tem como regra que o pagamento é mensal, daquele salário acordado entre empregador e empregado. E isso se configura a relação de emprego, e esse empregado passa a ter todos os direitos trabalhistas. Mas existia um tipo de trabalho, como é o intermitente, que apesar de ter a subordinação, aquele trabalhador não tinha todos esses requisitos, porque havia e há uma alternância muito grande no trabalho. Às vezes essa alternância, há uma variação de horas, há uma variação de dias, e, doutor Carlos Ronaldo, às vezes essa variação pode ocorrer até por meses. Trabalha esse mês e fica alguns sem trabalhar e depois volta. E esse trabalhador é desamparado, porque se colocava na esfera do eventual e ele não tinha os direitos trabalhistas garantidos. Então, o que se permitiu? Que esse tipo de trabalhador, ele possa ter sua carteira anotada, ter seus direitos trabalhistas, lógico, que é proporcional àquela atividade que ele vai exercer, e que ele tenha tudo regularizado. E, inclusive, ele pode trabalhar em uma empresa determinada, também em outras empresas, né? E essas outras empresas podem ser daquele mesmo ramo ou não. A gente vê que isso acontece muito, por exemplo, em aqueles restaurantes que no final de semana, no domingo, colocam um rodízio de pizza. Então, para aquele domingo, o restaurante contrata um pizzaiolo. E esse pizzaiolo trabalha só naquele domingo. De segunda a sábado, ele não exerce trabalho nenhum naquela empresa. Então, possibilidade de horários e dias, né? Perfeitamente. Se pode anotar sua carteira perfeitamente. E durante a semana ele pode exercer o trabalho. Então, foi uma mudança pertinente da legislação trabalhista. Eu espero que durante a nossa conversa muitas dúvidas tenham sido sanadas. Evidentemente que as leis são muitas e outras dúvidas poderão surgir, porque nos colocamos sempre à disposição para estar voltando aqui, se necessário, para esclarecer que é esse o nosso trabalho, é essa a nossa intenção de fazer com esse programa, através da TV Norte, através da Rádio News, da Voz News, enfim. E aproveitar para agradecê-lo mais uma vez por estar aqui com a gente e que outras sejam vindas. Eu não sei se devo lembrar, nós temos até uma comemoração agora, que é a festa O Baile dos Advogados. O Baile dos Advogados. Perfeitamente, o Baile dos Advogados vai acontecer essa comemoração agora no final de setembro, né? E toda a sociedade januária está convidada. Aproveito para reforçar esse convite. É um momento de confraternizarmos, é um momento de, não só a classe dos advogados, mas também toda a sociedade, participar dessa confraternização, que é feita com muito carinho para todos nós januarenses. Ok, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui. Eu que agradeço, e o tema, essa reforma trabalhista, é um tema muito caro para toda a sociedade. Foram mais de 100 artigos alterados, como eu disse, com também leis acessórias também alteradas. E se pensarmos bem, cada pergunta dessa poderia ser um tema de programa. Mas estamos aqui disponíveis a responder, também todos os nossos colegas da nossa subseção, tenho certeza também que estarão aqui futuramente para participar desse importante programa. Ok, ficamos por aqui com a edição de hoje do OAB na TV, prometendo voltar daqui a 15 dias com um novo tema, um novo programa para você, com certeza, se Deus quiser. Grande abraço e até lá.